que a tua vida toma a direção dos teus passos. O caminho que percorres é o de teus interesses e necessidades. Existem caminhos para o alto e estradas para o abismo. Acautela-te contra os atalhos, caminhos de aparência tranquila, mas repleto de desilusões. É penoso recomeçar a jornada depois de longo trecho percorrido. Certifica-te de que estejas no rumo certo. Facilidades extremas são indícios de caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de ascensão, escoras para os teus pés. Não te apressas. Passo a passo, avança, sustentando a cruz. Vamos então orar. E para isso precisamos desse tempo em que nos concentramos, em que nos esvaziamos do nosso cotidiano e nos unimos para falarmos a Deus da nossa gratidão por estarmos aqui. Não aqui no sentido deste ambiente físico, mas aqui nessa etapa da vida em que encontramos uma doutrina que nos sustenta, que nos orienta, que ilumina a nossa reflexão, fazendo com que qualquer caminho que tenhamos que enfrentar seja percorrido por nós com coragem e boa vontade. Estamos gratos, querido Pai, por termos conquistado esse avanço. Queremos te falar de nossa gratidão e te pedir que, através da tua misericórdia e do teu amor, nos fortaleçamos cada dia mais nesta intenção. Na intenção de compreender a vida, na intenção de aceitar a vida e na certeza de sermos esses espíritos que caminhamos para o aperfeiçoamento ao teu encontro. Que nosso pedido, Senhor, possa ser atendido e que outros companheiros possam também encontrar uma trilha de crescimento tal como nós. Permita-nos iniciar o estudo desta noite, fazendo-o proveitoso a todos nós. Que assim seja. Bem, hoje nós temos ali um companheiro novo, que é o Herbert. O pessoal que está aqui na frente pode se virar para ver o Herbert, que vai frequentar um pouco esporádico, alguma semana poderá vir, outras não, mas sempre que possa, caso ele goste de estar conosco, ele virá. Então, Herbert, no nosso estudo, nós estamos seguindo esse livro. Aí, na medida que você verifique a possibilidade de interesse, aí você pode comprá-lo na livraria. Tá bom? Aí na frente, Aí eu vou pedir a você para sentar próximo de alguém, porque hoje nós vamos encerrar um trabalho que já começamos há 15 dias atrás. Então é importante se você sentasse ao lado de algum companheiro para poder seguir. Vai dividir com ele, Luciano? Então tá bom. Bem, então hoje nós estamos fazendo o roteiro número 4 do módulo 2, não é isso? Qual é o assunto? Qual é o tema desse roteiro? As obras básicas, né? Então, companheiros, ouçam bem. É importante nós nos mantermos situados dentro do projeto do estudo sistematizado. Então, sempre lembrando, no primeiro módulo, nós falamos de quais eram as condições socioculturais na época em que a doutrina espírita surgiu, não é isso? Depois nós falamos de Kardec, né? Como que o Kardec se envolveu com isto, quem foi o indivíduo antes de se chamar Kardec, né? Organizar, são 4 nomes, eu nunca sei a ordem certa.
Hippolyte Léon Denisard Rivera. Então, o trabalho dele, a formação dele, que já o preparava para a tarefa que iria desenvolver. E este homem, que depois passou a se chamar Allan Kardec, codificou 5 livros que constituem as obras básicas da doutrina espírita. Esses 5 livros, muitas vezes, são referidos como o Pentateuco. Penta é o prefixo que designa 5, não é isso? Então, embora haja mais 2 livros, o que é o Espiritismo e obras póstumas, e também a Revista Espírita, as obras básicas são esses 5 livros, tá certo? Até porque o que é o Espiritismo repete o que um desses livros já diz, e as obras póstumas, idem. Não só repetem algumas coisas que estão ou na Gênese, ou no Livro dos Espíritos, ou no Livro dos Médiuns, ou na Revista Espírita. Então, os livros que chegaram trazendo a doutrina são esses 5 livros. Vamos ver se a gente fala na ordem. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857, certo? Depois dele veio o Livro dos Médiuns, que foi editado 4 anos depois, em 1861. Depois veio o terceiro livro, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Portanto, está se completando este ano 150 anos de publicação do Evangelho. Tá certo? Então, 150 anos completados agora. Depois veio o 4º livro, que é O Céu e o Inferno, 1865. E por último veio a Gênesis, 1868. Precisa gravar tudo isso? Não. Eu tenho dito repetidas vezes a vocês que saber isso não tem nada a ver com doutrina espírita, né? Doutrina espírita é outra coisa. Eu costumo dizer para vocês o seguinte, às vezes eu falo assim, porque conforme Santo Agostinho diz na pergunta 919, aí o interlocutor pensa assim, nossa, tem 1012, 1019 perguntas, sei lá, e ela sabe, não sei mesmo. Não sei nem quero saber. Por que eu sei esta? Porque esta é muito típica. Essa é uma das melhores lições que a vida pode oferecer a alguém. Pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, que a resposta a esta pergunta foi dada por Santo Agostinho. É maravilhoso. Se ninguém ler nada mais na vida e ler essa pergunta, 919. Então essa eu sei. E as outras eu não sei mesmo, e nem quero saber. E não é isso que faz a gente espírita. Não é isso. O nome disso é erudição. Enche o intelecto. Doutrina espírita não enche o intelecto. Doutrina espírita enche nossa emoção, enche o nosso sentimento, molda a nossa maneira de viver, a maneira de vermos a nós mesmos, a maneira de vermos aos outros. Doutrina espírita é uma prática de vida. Se nós pudermos ter essa prática de vida e ilustrarmos o nosso intelecto com essas informações, isso fecha, integrando de uma maneira muito interessante. Mas a doutrina espírita é mais do que isso, tá certo? Tem muita gente que nem sabe que existe o Allan Kardec, que nem sabe que existe um livro chamado Livro dos Espíritos, e é cristão até a medula dos ossos, ou seja, é espírita, porque para sermos espíritas temos que ser cristãos. No Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, na conclusão, tem essa discussão. A doutrina espírita ensina alguma coisa além do cristianismo? Estou fugindo do assunto e não estou, né? E a resposta é não. E aí a indagação, se não ensina além do cristianismo, por que surgiu? E aí vem aquela explicação que é atendendo à fala de Jesus quando disse àqueles que o seguiam: eu estou indo para o Pai
e vou pedir a ele que lhes mande um consolador, ou o consolador. E ele dirá a vocês coisas que hoje eu não posso lhes dizer, porque não compreendereis. E aí se passam quase 19 séculos e o Consolador prometido vem. Então vejam bem, eu já disse a vocês, né? Ou falei na segunda-feira, que eu tenho certeza que nós ouvimos Jesus, nós convivemos com Ele. Eu disse isso aqui no nosso estudo, né? Tenho certeza. A gente só pode estar aqui hoje, pensando assim, porque a gente começou lá. E olha, gente, de lá até aqui, o tempo que passou foi enorme. Quanto que a gente cresceu, aí já é outra questão, né? Mas eu acredito que lá ficou plantada a sementinha que hoje germina, nos trazendo a doutrina espírita, né? Nos fazendo vir para buscarmos essa doutrina, pautarmos a nossa vida por ela. E ainda hoje, a gente se reúne toda semana, faz uma reunião pública para falar da doutrina espírita, e ainda tem gente que diz, não, é muito complicado, eu não estou entendendo. Agora imagina se Jesus tivesse nos falado essas coisas, quando nós o seguíamos lá na Palestina. Nós teríamos enlouquecido, não é isso? Então, em O Livro dos Espíritos tem essa indagação e vem essa resposta. Quando nós estávamos aptos a compreender, por isso que a gente começou com aquela análise histórico-social, de o que éramos nós naquela época. Então, quando nós estávamos aptos a compreender, já tínhamos desenvolvido uma série de conhecimentos de percepção do mundo, da ciência, então o Espiritismo vai chegando através daquele movimento inicial e depois por esse trabalho que Kardec codificou, tá certo? E a razão pela qual não só o Espiritismo, como nenhuma outra doutrina poderá trazer alguma coisa além do que o Cristo ensinou, é muito simples. Jesus foi o espírito mais evoluído que já pisou neste planeta. E quando eu falo mais evoluído, é mais e muito mais. É um espírito superior, é um espírito de luz. Então, até que alguém possa dizer mais do que ele disse, será necessário que venha a nós alguém que lhe esteja superior em evolução. Será que existe? Eu tenho dúvida, acho que não, né? Então é preciso que a gente entenda isso. Tornar-se espírita é tornar-se cristão. Não cristão como rótulo, mas cristão como o sujeito que molda a sua vida a partir dos valores do Evangelho de Jesus. Aquele valor que está calcado no amor infinito, na caridade, na fraternidade. E as religiões oficiais foram se apoderando desses ensinamentos e foram moldando esses ensinamentos de acordo com as religiões pagãs que tinham sido exercitadas pelo homem até então. E dentro daquelas religiões pagãs, considerando o estágio evolutivo que nós vivíamos, o chefe religioso era alguém dotado de autoridade, era alguém superior, era alguém com poder sobre os demais. E era assim porque era preciso. Quando nós éramos homens muito primitivos, nós só obedecíamos à força. Então só tinha um caminho para nós obedecermos. Ou nós éramos dominados pela força ou dominados pelo temor. Então aquelas religiões antigas todas, elas nos dominavam por esses dois caminhos. Porque olha aqueles deuses, como que eles eram malvadinhos, não era? Era uma coisa horrorosa. Né? Em todas as sociedades, os deuses eram deuses insuportáveis, mesquinhos, vaidosos. Mas se eles fossem bonzinhos, nós não